Elástico Mental. Elástico Mental. Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para mais um episódio de gala aqui nesse podcast. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. A gente fala que tem um podcast de cultura aqui, mas a real é que a gente nem sabe, né? A gente vai descobrir hoje se a gente tem ou não um podcast de cultura, porque a gente está aqui com um especialista em cultura brasileira, uma pessoa que literalmente dá aula de cultura brasileira. E eu só não vou dizer aqui que a gente tá pedindo para ela dar aula pra gente, porque a gente não tem nem condição de pagar em dólar, Guilherme. Mas estamos muito felizes de estarmos com essa presença aqui, que eu vou deixar você apresentar, Guilherme. Está conosco hoje Marília Librandi, uma grande pensadora da cultura brasileira hoje, professora de Princeton, antes disso professora em Stanford, doutora em teoria literária pela USP, autora de inúmeros artigos, inúmeras publicações e alguns livros muito relevantes já para a produção literária nacional, para o pensamento literário nacional. Marília, é um grande prazer tê-la aqui com a gente e para ajudar a gente a pensar um pouco sobre cultura. Quando a gente criou esse podcast, a gente estava tentando mesmo pensar cultura no sentido amplo, sabe? Até inclusive pensar o que é cultura brasileira, o que é Brasil, né? Então, a gente está nessa expectativa aqui de aprender muito com você hoje. Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, Lucas. É um grande prazer estar aqui com vocês no podcast do Elástico Mental. É um bom exercício, né, que a gente vai praticar aqui juntos e é um enorme prazer estar nessa conversa e nesse diálogo. Então, vamos aprender juntos, porque eu me lembro de um diálogo bem curto que eu tive quando eu cheguei em Stanford e depois de alguns meses tinha um colega mexicano que era coordenador da Biblioteca de Estudos Latino-Americanos lá. E ele falou, eu quero aprender muito sobre o Brasil, porque o Brasil, para mim, é um enigma, ele falou, né? E eu imediatamente respondi, olha, para mim também, é um grande enigma. Até hoje continua sendo. Marília, a gente não sabe nem por onde começar, assim, porque é uma trajetória muito única, né? Muito singular. Quando o Guilherme trouxe o seu nome, eu falei, cara, mas a gente tem que conseguir essa entrevista, né? Tem que conseguir falar com ela, porque acho que não tem paralelos assim, né? Não tem histórias similares. E aí, acho que a gente tem que começar do começo. O único jeito é a gente ter a explicação toda, como é que Marília Librandi Rocha se apaixonou pela literatura, como é que ela começou a pensar, vou viver de literatura, vou estudar literatura profundamente, amo a literatura. Como é que foi esse primeiro reconhecimento dessa paixão? Nossa, essa é uma bela pergunta que me remete, Lucas, à minha adolescência. Assim, eu acho que a literatura, a paixão pelos livros começou muito cedo na minha vida. Eu acho que tinha até um fetiche, assim, quer dizer, um interesse enorme por esse objeto mágico, né? E eu cresci numa época em que não havia internet, então, assim, o máximo que havia era televisão e rádio, né? E telefone. Nossa, até parece que eu tô falando de 1910, né? Mas não faz tanto tempo assim, não sou tão velha assim. Mas assim, eu acho que é interessante. Eu acho que a coisa que mais despertou o meu interesse pela literatura foi um livro da Clarice Lispector, que eu li ainda adolescente, chamado Água Viva. E que é um livro muito pequenininho, muito fininho, né? E que parece mais com um diário, assim. Eu lembro que eu lia saltando as páginas, porque não importa em que sequência você vai lendo, né? Então, eu acho que desde cedo ali despertou uma paixão por escrever, que é uma paixão que eu tenho até hoje, apesar de achar muito difícil escrever, mas é uma tarefa, assim, uma missão, uma paixão. E ler literatura, né? Então, eu acho que no início eu fiz algumas tentativas assim, de escrever poesia, mas eu logo percebi que ficção, por exemplo, eu era muito boa leitora, mas
o mundo da ficção é um mundo para mim como leitora, e eu fui me apaixonando mais pelo pensamento sobre a literatura. Então, assim, o que é a ficção, o que é a poesia, quais os discursos que estão envoltos nisso. E então foi uma paixão teórica, sabe? Uma paixão. Então, assim, é uma coisa que beira o interesse pela filosofia, né? A teoria da literatura está muito próxima de um pensamento filosófico, mas orientado pelos personagens de ficção, assim. Então foi isso que me levou a querer estudar letras quando entrei na faculdade. Isso já foi tudo em São Paulo, Marília? Foi tudo em São Paulo. Eu fiz graduação na PUC de São Paulo, em letras, e aí depois eu decidi prestar um vestibular de novo, porque chegou uma hora na PUC que eu achei que estudar língua seria interessante, e eu queria, assim, na época eu fui estudar latim, porque achava que tinha lido alguma coisa que se eu estudasse latim eu ia ficar muito mais inteligente. As correntes do passado. E aí, pois é. E aí eu entrei na USP para estudar latim na graduação, fiz 1 ano de graduação, e aí eu desisti. A hora que começou a ficar muito difícil o estudo do latim, eu percebi que eu não tinha paciência para estudar línguas. Eu era muito mais, enfim, do mundo do pensamento mais abstrato e tal. E aí eu resolvi fazer mestrado, e aí fiz mestrado na USP, e depois fiz doutorado, e naquela época, isso nos anos 90, né? 90 foi? Sim, eu terminei meu doutorado em 2003. Era muito extenso o tempo, sabe? A gente tinha bolsa. Sim. E, por exemplo, o mestrado eu pude fazer em 5 anos. Que é uma coisa impensável hoje. Então por algum período eu tinha bolsa, depois quando não tinha mais bolsa eu fazia alguns trabalhos fora, mas eu acho que isso deu um tempo de maturação, assim, que foi muito importante. E aí depois do doutorado foram mais 5 anos, então eu fiquei 10 anos na USP, até me formar em 2003 com o doutorado. E aí, a partir do doutorado, quer dizer, eu fazia, porque assim, eu não venho de uma família acadêmica, né? A minha formação dentro de casa era muito mais vinculada a artistas, músicos, atores, teatro. Pais, irmãos, como é? Minha mãe foi uma produtora cultural durante a vida toda, Maria Luísa Lulu Librandi, e ela dirigiu a Funarte por uns anos, trabalhou com a Ruth Escobar por outros anos. Então a minha casa, assim, vivia, assim, desde Gonzaguinha até Geraldo Vandré, até Nana Caymmi, até Raul Cortez. Era um universo, assim, muito rico, muito. Tônia Carreiro. Que demais. Né? Eu cheguei a fazer teatro na adolescência, e até os 20 anos eu fiz teatro. Eu achei que eu ia ser atriz, mas eu acho que eu desisti do teatro, olha só, quando eu fui fazer um teste para o Zé Celso estava fazendo uma montagem. E aí eu fui fazer um teste lá no Oficina. E daí, na hora de escolher as pessoas, ele olhou pra mim e falou assim: não, você não dá porque você é muito intelectual. Caramba! Te leu na hora. Marília, pela história que você contou, assim, o seu primeiro contato com a literatura foi com os clássicos, né? Você falou até da Clarice Lispector, o cânone, né? E aí você vai para a universidade, quando você começa a desenvolver essas técnicas de pesquisa, né? Quando você percebe que você não vai voltar para dar aula no ensino médio, você não vai usar o seu diploma para educação básica, mas vai continuar a pesquisa. A escolha de temas, assim, por onde você enveredaria, onde você gastaria sua energia, teve um pouco a ver com essa experiência de contato lá na adolescência com o cânone, ou esse interesse que hoje a gente sabe, né, que boa parte da sua obra boa parte dela trata de grandes autores brasileiros. Isso veio com o tempo? Os seus primeiros contatos de pesquisa foram com autores mais obscuros, assim? Não, foi na verdade, olha, foi depois da Clarice, quer dizer, quando o meu mestrado foi sobre Guimarães Rosa.
Eu acho que vinha mesmo de uma paixão de leitura, sabe? E muito, não havia assim vou ler os clássicos. Né? Havia de repente caiu na minha mão um livro de contos do Guimarães Rosa, eu comecei a ler e aí me apaixonei absolutamente por aquele universo, né? E por aquela linguagem, e aí ficava assim, só querendo ler Guimarães Rosa. Eu inclusive, assim, nem sou uma pesquisadora de muitos autores. Eu digo isso porque aqui nos Estados Unidos tem uma prática um pouco de estudar muita gente, tem uma coisa de volume, de quantidade, né? Eu sou uma leitora mais seletiva, assim, eu leio poucos autores, mas com muito afinco. Então, assim, Guimarães Rosa é um deles. Então, não foi pensado, sabe? Que podia ter caído nas minhas mãos autores mais obscuros. Por exemplo, só para te dar eu acho que foi muito assim, vai de encontros casuais e sobretudo orientada mesmo pelo interesse da paixão pela coisa, né? Então, assim, depois que eu estudei Guimarães Rosa no mestrado, eu continuei escrevendo sobre Guimarães Rosa, mas no doutorado eu estava em contato com um psicólogo que acontecia de também escrever textos. Mas os textos dele não fazem parte do cânone, não faziam parte do cânone, mas eu gostava muito do diálogo que eu tinha com ele, me interessava o desafio de fazer um estudo sobre o que eram aqueles textos, né? E aí eu escrevi uma tese, a minha tese de doutorado foi sobre os livros de poesia do Jacob Pinheiro Goldberg, né, que era um famoso como psicólogo, mas no campo das letras praticamente um anônimo naqueles anos, né? Então, sabe, a direção vinha muito da paixão mesmo pela descoberta de alguma coisa. Aí em que momento acontece de você sair do estudo, né? Porque você tá toda aquela crescente, né? Formação, mestrado, doutorado, e aí você cai em campo, foi direto na Bahia ou você começa em São Paulo? Como é que acontece essa transição? Não, legal. A Bahia foi uma passagem importantíssima para mim, porque quando eu terminei o doutorado, né, eu sabia que eu queria dar aula de preferência em universidade pública, porque me garantiria o espaço de pesquisa. Eu já tinha tido algum contato com universidade particular e o espaço para pesquisa era muito menor. Então, naquele ano especificamente que eu estava procurando trabalho, não havia concursos nas principais universidades públicas de São Paulo, né? Mas eu tinha alguns colegas trabalhando na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que me avisaram de um concurso que eles iam fazer lá na minha área. E aí foi um dilema na época, porque assim, significaria, se eu passasse, uma mudança, sair de São Paulo para ir para Vitória da Conquista, que era um lugar que inclusive eu não conhecia, né? Então tinha um pouco assim, nossa, vou fazer isso? Que risco é esse, né? Assim, eu já tinha uma filha naquela época, estava casada também, então tinha todo um rearranjo familiar necessário, mas eu fiz o concurso, passei e fomos para lá, né? Foi uma primeira grande aventura, assim. E cheguei lá em 2004 e foi incrível, fiquei lá 4 anos e meio. Aí você dava aula de literatura para graduação lá na Bahia? Exato. Eu cheguei no departamento de estudos literários e aí eu dava aula para graduação e depois a gente criou um mestrado. Mas nos primeiros anos era só para graduação. E tinha especialização também, né? Então, graduação, aí os alunos também faziam dissertações na área de especialização. E foi uma descoberta incrível, assim, porque na verdade foi sair de um lugar central no Brasil, que é São Paulo, né? Uma capital, assim, megalópolis, né? E ir para o interior da Bahia, na terceira maior cidade da Bahia, que eu não conhecia, era descobrir um Brasil, sabe? Descobrir um Brasil que eu totalmente desconhecia. E muito incrível, porque os alunos vinham de localidades ali, de cidadezinhas muito pequenas, para estudar em Vitória da Conquista, né?
E, em geral, com uma formação muito mais deficitária em termos de informação de mundo, digamos assim, né? De informação até sobre o que é a literatura, quer dizer, aquela ideia assim, eu chego na universidade, eu vou estudar letras para ser professora de língua portuguesa no secundário, né? Uhum. Acontece que eu trabalhei lá com um colega, o Marcelo Moreira, que tinha uma visão, e tem uma visão até hoje, está lá o Marcelo, muito ampla da coisa toda. Então, assim, o Marcelo falou, Marília, você vem para cá e os primeiros cursos que você vai dar vai ser sobre retórica e poética de Aristóteles, né? E eu lembro que, que alguns se assustavam, mas como assim? E eles diziam, não, a gente vamos estar discutindo teoria e vamos estar discutindo literatura. Então era sempre jogar muito para cima, sabe? A conversa com os alunos e lançá-los, quer dizer, na ideia assim, olha, vocês têm direito às melhores e maiores informações possíveis e a gente está aqui aprendendo junto também com vocês, né, com a cultura local, e foi uma experiência incrível mesmo, incrível, porque vinham alunos assim com uma carência, mas com uma vontade de descoberta das coisas, e tenho amigos, ex-alunos de lá até hoje, né, foi realmente uma experiência muito, muito, muito boa. E é nesse momento que começa o seu contato com as universidades dos Estados Unidos, e é aí que você começa a também ter esse diálogo, projetar um pouco também, né? É curioso isso, né? Porque ao mesmo tempo que você está numa realidade assim, de muitos alunos que chegam ali, né? Foi um momento de expansão da educação pública no Brasil, um momento único. Agora a gente olha 12 anos depois, né? Ou 15, 16 anos depois, a gente agora valoriza um pouco mais do que valorizou enquanto vivia aquilo. E ao mesmo tempo que você está lidando com essas pessoas assim, que vêm de situações absolutamente distintas daquela de São Paulo, você tem esse contato com esse mainstream da academia mundial, assim, né? O que tem de mais estrutura, maior desenvolvimento. Primeiro, como que vocês conseguiram esse contato, esse diálogo? Como é que foi? Conta um pouco pra gente essa experiência. Eu acho assim, sabe, eu estava pensando antes de falar com vocês hoje, né, pensando nessa coisa de trajetória e tal, eu acho que eu percebo um certo ritmo, assim, se eu pudesse resumir, que é uma coisa assim, digamos assim, um movimento de, vamos chamar assim, um aparente fracasso que se torna sucesso. Então, por exemplo, para minha mãe, quando eu saí de São Paulo, e para alguns colegas também, quer dizer, sair da USP para ir trabalhar no interior da Bahia, no sudeste da Bahia, era um fracasso, entre aspas. Né? Quer dizer, puxa, minha filha, né? Você está saindo do centro para ir para a periferia, né? E, no entanto... Pela minha experiência, Marília, a sua mãe estava mais preocupada com a neta, né? Porque depois que você tem filho, o pai e a mãe não quer mais saber de você, quer saber dos netos. É verdade. Pensando, minha neta, vai pra Bahia. É verdade, ela sofreu muito ficar longe da neta, eu concordo, Lucas, eu acho que tem muito a ver mesmo. Era um jeito dela de fazer, não vá, né? Fique aqui perto, é verdade. Mas eu acho que tinha essa coisa um pouco, né? E na verdade era o oposto, quer dizer, era a descoberta desse universo, né, desse Brasil assim riquíssimo e desse Brasil muito mais precário, mas com uma força, né, local assim muito forte. E foi essa força, porque também era uma coisa assim, de abertura. Eu cheguei lá, os colegas de departamento falaram assim, olha, o que você quer fazer aqui? A gente tem R$2.000 dá para fazer uma revista? Vamos fazer uma revista, né? E foi essa abertura de possibilidades que fez com que, assim, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, eu vou ficar isolada do mundo, o que vai acontecer agora, né? Mas aí, com essa coisa que a gente está aqui hoje, que é a internet, com e-mails, né, foi a partir daí, Guilherme, que surgiu esse contato com o exterior. E também muito, muito casual, assim, porque o meu colega me convidou para... Eu tinha, quando eu estava na USP, eu tinha criado uma revista que existe até hoje, que é a Magma. E aí eu tinha experiência com publicação. Então o Marcelo falou, Marília, você não quer criar uma revista? E eu criei uma revista chamada Floema,
voltada para ensaios literários, e para fazer o Floema eu tinha que convidar pessoas para serem parte do editorial board, né, Sim. Do conselho editorial. E aí eu conhecia o trabalho de um professor que eu achava que era americano, que era o Gumbrecht, alemão-americano, Hans-Ulrich Gumbrecht, que dava aula em Stanford. Mas eu conhecia porque ele era colega de um professor famoso da nossa área, que é o Luiz Costa Lima, e ele vinha ao Brasil e falava português, ou lia português. Então eu consegui o e-mail dele, mandei um e-mail convidando a fazer parte do conselho editorial. E ele aceitou, e aí ele me respondeu dizendo, puxa, eu gostaria muito de conhecer a Bahia. Aí eu conversei com o meu colega, ele falou, mas você explicou que a gente não tá em Salvador, que a gente não tá na praia, que aqui é o sertão. Aí eu fui lá, olha, aqui é o sertão, não é e tal. Ele falou, não, eu tô indo ao Brasil ano que vem, se vocês conseguirem pagar um honorário mínimo, pagar minha passagem, hospedagem, eu vou até aí fazer uma palestra. E a gente não tinha dinheiro na época para isso. Então eu sentei com a minha colega Patrícia Pino, Marcelo e eu, e resolvemos criar. A gente precisa de dinheiro, a gente tinha R$1.000, a gente precisava de mais, né? Porque na época, enfim, tinha que pagá-lo em dólar, o honorário, mesmo sendo mínimo, era muito caro pra gente o honorário. E a passagem e tal. E aí a gente falou, vamos fazer um congresso com uma temática que tem a ver com a obra dele. Aluno de graduação paga R$10, aluno de pós paga 25, professor paga 100, se quiser montar uma mesa, né, de debate para apresentar os trabalhos. E aí a gente começou a divulgar isso para as outras universidades baianas e virou um sucesso tremendo. E vinham ônibus de Feira de Santana, vinham ônibus das outras cidades. Então, quando o professor famoso de Stanford chegou em Vitória da Conquista, no aeroporto, que era um aeroporto bem pequenininho, assim, parece aquele aeroporto de Casablanca, né? A gente estava lá esperando, e aí ele fez uma palestra no Teatro Glauber Rocha, porque Glauber Rocha nasceu em Vitória da Conquista, no Teatro Glauber Rocha da Universidade, para 400 pessoas. Nossa. Então foi assim, né? E ele falando em português e tal. Então foi um acolhimento incrível. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele quis voltar 2 anos depois. Então a gente fez um outro evento para ele voltar, né? E foi um pouco isso, assim, quer dizer, foi assim que aconteceu o contato com a universidade, que não foi nem com a universidade, foi com ele, não é? E eu, na época, para ser bem sincero, eu nem sabia onde ficava Stanford, sabe, no Vale do Silício, eu não tinha sequer noção do que era isso, né? E aí, quando ele voltou 2 anos depois, ele me convidou e convidou outros colegas do Brasil, dali, de outras faculdades, para participarem de um concurso que estava aberto na Universidade de Stanford para a vaga de literatura brasileira. E foi aí que eu me candidatei e acabei passando. Caramba. Como é esse concurso, Marília? Entrevistas? Tem uma prova lá de Clarice Lispector? Identificar se essa citação de Clarice Lispector é verdadeira ou falsa. Tá uma corrente no WhatsApp te chamando corrente da Clarice Lispector. Você tinha que identificar qual era a verdadeira. Podia ser assim. Podia, Lucas. Mas olha, não, é um processo muito diferente do processo brasileiro. Muito diferente do processo de concurso nas universidades públicas no Brasil. Porque primeiro você tem que fazer assim, você tem que escrever uma carta de autoapresentação e tudo nos Estados Unidos funciona, é muito modelo anglo-saxônico, assim, tem que ser direto e breve, né? Então, assim, 2 páginas e meias de autoapresentação. Então, basicamente, você tem que se vender, você é o peixe a ser vendido, e você tem que dizer quem é você e por que você é super interessante para que eles olhem o seu currículo, né? Eu lembro que para escrever essas 2 páginas e meia, eu levei 2 meses, no mínimo, né? No mínimo, para chegar no ponto ali, né? E eu lembro também, isso foi muito interessante, porque como eu não tinha uma trajetória, eu quero dizer, uma trajetória regular no sentido,
eu quis ser muito sincera na carta, assim, sabe? Eu quis ser muito autêntica no sentido assim, olha, eu sou isso daqui, eu trabalho com essas questões, eu saí da USP, vim trabalhar nessa universidade e trabalho com questões mais marginais em relação digamos, eu não sou uma acadêmica tradicional no sentido maior do termo, eu tenho umas particularidades. Em nenhum momento eu tentei vender alguma coisa que eu não era, entende? Fazer propaganda, fake news. No fake news, no fake news. Né? E aí então tinha essa carta de autoapresentação, o currículo que você mandava, né? E aí você, então, com isso você se candidata. Aí eles escolhem cerca de 3 a 5 candidatos para irem a eles chamam Visit Campus, para você ir até o campus, eles pagam a sua passagem, para você ir até lá, dar uma palestra do tema que você quiser, do tema da sua especialidade, né? E ser entrevistada pessoalmente por eles, professores, pelos alunos da pós-graduação, pela administração. E a partir daí eles tomam uma decisão, né? Já no Brasil não, você tem sei lá, 10 itens, sim, fale sobre Clarice Machado, romantismo, blá blá blá, e você sorteia aquilo na hora, né? Então lá eu acho mais interessante essa liberdade assim de temática e tal. Qual foi o seu tema? Ei, Guilherme, quero saber qual foi o tema dela. Não, a pergunta se junta. O meu tema foi o que virou meu primeiro livro, que se chama Maranhão Manhattan, Ensaios de Literatura Brasileira. É o primeiro ensaio desse livro, sim, né? E o que eu estou dizendo que eu fui, quer dizer, eu segui a minha intuição em termos assim, é isso que eu faço e é isso que me interessa. Eu me lembro, né, que minha mãe, de novo, minha mãe disse, minha filha, pelo amor de Deus, vai lá, fala sobre Machado de Assis, fala sobre o Guimarães Rosa, que você estudou, não vai falar sobre esse autor que ninguém nunca ouviu falar. E eu não obedeci. E o autor que ninguém ouviu falar é o Souza Andrade, é ele que você tá falando? Isso, exatamente, Guilherme, exatamente o Souza Andrade, né? Conta um pouco da história, um pouco que você defende nesse texto. Inclusive, ao lê-lo, a impressão que eu tinha é que você já estava lá, porque fala um pouco sim, com essa perspectiva, né, de olhar de fora. Mas não, então foi feito na Bahia esse texto? Foi feito na Bahia e foi apresentado lá, né? Então, quer dizer, foi feito na Bahia para ser apresentado lá. Entendi. Né? Então foi um processo muito, muito incrível a realização desse texto para mim, porque o Souza Andrade foi um autor que eu descobri quando estava no curso de latim na USP, na graduação. Serviu para alguma coisa, então. Serviu, teve com essas coisas. Tudo serve, tudo se aproveita nessa vida. E o Paulo Martins, que hoje é um dos diretores, inclusive, lá da FEFELESH, da faculdade, ele era aluno de latim na época, e ele, andando nos corredores da biblioteca da USP, descobriu um exemplar do Souza Andrade, de 1875 ou 65, perdido, e aí a gente começou a fazer a leitura, montamos um grupo. E eu sempre tive, mesmo estudando com literatura brasileira, mas eu sempre tive um interesse nas questões indígenas. Para mim sempre foi um tópico muito importante e sabendo disso, esses meus colegas me convidaram para estudar, sobretudo o Canto 2, que é o Tatu Turema, sobretudo voltado para os índios na Amazônia, né? Então eu fiquei estudando o Souza Andrade lá na USP. Anos depois, eu então, quando estava preparando eu fui convidada então a ir para a universidade fazer uma palestra, né? E quando eu fui convidada, eu fiquei pensando no tema e eu tinha voltado a estudar as questões indígenas porque eu fui apresentada por uma colega ao pensamento do Eduardo Viveiros de Castro. Eu estava ali trabalhando em Conquista, a gente tinha uma salinha assim com os computadores separados em alas, e uma amiga minha, a Lúcia Ricota, me chamou e falou, Marília, olha que texto incrível esse, eu acho que vai te interessar. E era um texto do Viveiros de Castro, sobre a questão do perspectivismo,
E aí eu comecei a ler e enlouqueci com aquilo, assim, foi nossa, aquilo virou, até hoje para mim é um presentaço, assim. E aí então eu falei, eu vou juntar as duas coisas, a questão do modo como Sousandra discute o personagem Geza, né, esse indígena de origem colombiana, mas transamericana, né, que é um poema épico escrito de meados para final do século XIX, por esse poeta do Maranhão, que pega esse personagem, o Geza, que faz uma viagem transcontinental e num determinado momento ele sai da Amazônia e ele vai parar na Bolsa de Valores de Nova York. Essa é uma das trajetórias do Geza, né? Por isso que eu coloquei esse título Maranhão Manhattan, porque, digamos, sai do Maranhão, de onde era o autor, e vai parar em Manhattan, né? E aí eu juntava uma discussão do Sousandrade com essa apresentação do perspectivismo ameríndio, né? Então era uma coisa assim, eram duas coisas complexas, mas foi essa apresentação que eu fiz, foi a minha fala de concurso lá, né? E aí foi muito legal porque deu certo, né? Inacreditavelmente para mim mesma, eu ganhei o concurso, foi muito incrível. O Guilherme pirou nesse título, Maranhão Manhattan. O Guilherme, cara, isso aqui é genial, é maravilhoso, realmente. Aí você chega lá em Stanford e vai dar aula de Brasil, é isso? Vai dar aula, explicar... Brasil é isso, gente. Exato. Então, gente, sabe aquele negócio de Maranhão Manhattan? Tem nada a ver com o Brasil. Na verdade, é uma grande doideira. Exatamente. Esse é um desafio. Aí começa um outro périplo, que é sair do Brasil para falar do Brasil. Você chega lá em que ano, Marília? Eu cheguei lá em dezembro de 2008. Caramba, então o Brasil já estava garantido Copa do Mundo no Brasil, né? Nesse período. E eu acho que foi o período também, pouco depois, confirmou a Olimpíada, né? Então, acho que depois você chegou lá, todo mundo queria saber de Brasil. Assim, aumentou a procura por Brasil? Foi. Eu cheguei no momento em que os Estados Unidos estavam na crise de 2008, né? Você se lembra? Sim. Aquela crise terrível e tal. O ano em que Obama entrou, porque quando ele foi eleito em 2008, eu comecei a dar aula, acho que 6 de janeiro foi o dia que Obama foi condecorado presidente aqui, né? Então tinha um momento que aqui estava em crise e ao mesmo tempo tinha uma abertura e a saída daqueles anos Bush, daquela coisa toda com o Iraque, tinha assim a chegada de um presidente negro nos Estados Unidos, né? Então tinha uma efervescência, apesar da crise local, tinha uma efervescência por novidades, entende? Por coisas novas. E ao mesmo tempo em que o Brasil era a capa do The Economist, né? Tava deslanchando com a economia, com o Lula sendo o cara, né? Então tinha assim, um contraste entre o Brasil subindo e o resto do mundo em crise. Então tinha procura dos alunos por estudos brasileiros, tinha procura por estudo de língua portuguesa, coincidiu, né? Então isso favoreceu muito a minha chegada. Na verdade, eu acho que foi o prato de recepção mesmo, né? E você chega num lugar muito diferente também Na verdade, tem muitos estereótipos de Estados Unidos no Brasil, não tem um só. Mas especialmente a Bay Area, assim, é uma região culturalmente distinta, politicamente totalmente distinta da ideia que a gente tem dos Estados Unidos. Pra você, assim, você falou que não conhecia quando você foi pra Bahia, assim, já foi uma novidade. Como é que foi, então, chegar a esse lugar com essa responsabilidade, né, de falar sobre o Brasil, também experienciando uma novidade cultural, assim? Foi muito rico, né? Muito rico, e eu cresci demais. Foi uma experiência em todos os sentidos, porque primeiro tem essa coisa assim, eu não conhecia os Estados Unidos, né? E cheguei diretamente na Bay Area, então tinha uma coisa assim, um impacto tão grande, porque você chega num lugar que é
absolutamente, não é nem milionário, é trilionário, eu não sei nem como descrever. Um lugar em que Se tem... botar em real, então... Nossa, era uma coisa assim, absurda a quantidade de riqueza e de dinheiro, né? Então, assim, é uma universidade muito rica. Eu vinha, não se esqueçam, de Vitória da Conquista. Sim. Uma universidade pública, né? Então, você chega num lugar em que você recebe e-mails, assim, dizendo, olha... Se você tiver um projeto, e o projeto, como eu digo, 2 páginas basta, 3 parágrafos é suficiente, você pode ter $15 mil à sua disposição. Literalmente assim. Meu Deus. É uma loucura, é uma loucura. Então tinha esse impacto da grana, né? Do custo de vida, né? Porque eu cheguei lá achando, nossa, eu vou ficar milionário, tô ganhando em dólares. E aí eu ia procurar casa para alugar e o cara dizia assim, ai, desculpe, mas com esse salário você tá ganhando muito pouco aqui. Professora de Stanford. E professora de Stanford. Então eu falei, nossa, e era verdade mesmo, né? Porque o custo de vida é absurdo. Então tem esse choque cultural, assim, cultural no sentido econômico, financeiro, e tem aquela coisa que a gente acha que conhece os Estados Unidos porque os Estados Unidos entram por osmose, né, assim, pela cultura, filmes, música. Na verdade, não conhecia nada dos Estados Unidos e não conhecia, digamos assim, o individualismo extremo dessa cultura, né, e no caso da Bay Area, sobretudo do Vale do Silício, essa ideia, porque você não está numa cidade, são cidades muito pequenas, né? Não está em cidade como São Paulo, Nova York ou Los Angeles, né? Você está em cidades que não tem pedestre praticamente nas ruas, né? As pessoas andam de carro e estão dentro das suas casas, então você não escuta som de nada. Né? É um silêncio assim sepulcral. Quando você escuta um cachorro latir, você já fica, nossa, que alegria ter um cachorro por aqui. Então, assim, esses mínimos detalhes no cotidiano fazem uma diferença muito grande, né? E também eu acho que mas aí, assim, para voltar para a questão das aulas, o que eu posso dizer? Quer dizer, era tanta diferença, porque eu tinha que dar aula, eu dava aula, algumas aulas em português, mas a maioria eu dava em inglês ou em espanhol, né? Então você já começa a entrar num universo internacional, porque os teus alunos vêm assim do Zimbábue, da China, do México, né? Dos Estados Unidos. Então você já está num universo muito diversificado. Além disso, os alunos não vêm da graduação, porque no Brasil dá aula de letras, para o curso de letras, os alunos já optam. Lá não, você dá aula, quer dizer, alguns alunos optam pelas literaturas, mas os cursos de graduação são abertos, então assim, pode vir aluno da engenharia, da medicina, das ciências, fazer o teu curso. Sim. Como optativa, né? Então essa diversificação fazia com que não dava para chegar e falar assim, eu vou dar um curso de literatura brasileira, ponto. Tinha que expandir para a cultura brasileira, porque era isso que... isso é um detalhe importante. Você tem nos Estados Unidos um negócio chamado assim, Go Shopping. Então é assim, você tem uma universidade com um número enorme de opções de cursos para serem feitos. Como é que você atrai aluno para o seu curso? Sobretudo um curso de Brasil, e no caso, então, eu evitava dar em português. Mulatas. Por exemplo. Caramba. Por exemplo, né? É mesmo. Mas mulatas tem que entrar na questão racial, né? Então, o racismo no Brasil... ou a questão da democracia racial, discutir qual a diferença entre a questão racial no Brasil. Isso era um tópico de extremo interesse, né? Tanto que um dos cursos que eu dei lá, que teve muito sucesso, foi chamado Black Brazil, né? E foi muito, muito, muito legal, porque daí era um curso comparativo, né? Então, esse é um dos exemplos. Eu dei um curso pensando na questão mais de atrair aluno, eu quis dar um curso sobre Clarice Lispector, né? E a Clarice Lispector, na época, ela estava começando, que agora ela
lançaram a biografia aqui e tal, mas na época ela ainda estava começando a ser mais conhecida, ainda era pouco conhecida quase. Então, Clarice Lispector, eu criei um título assim, Clarice Lispector, o estilo do êxtase. The Style of Ecstasies. E para discutir as questões, enfim, da epifania na obra dela, de várias coisas. Mas eu achei que um título desse ia chamar a atenção, não é possível, né? Na Bahia teria lotado o estilo do êxtase em Clarice Lispector, qualquer autor, né? E eu tive 3 alunos nesse curso, né? E aí, segue o curso quando tem Segue. 3 matrículas? Só? Se tem um aluno, segue o curso. Você dá na sua sala para um aluno e esse curso é válido, né? Porque Mas eles te pressionam daí nos bastidores? bastidores? Eles pressionam nos bastidores, o departamento em geral, né? Só que há que se considerar o seguinte, quer dizer, mesmo uma universidade como Stanford, você tem as humanas, elas ocupam um lugar muito menor, né? E aí, se você tem 6 alunos, já é considerado suficiente. Não é considerado ideal, eles gostariam de ter pelo menos 15. Mas 15 já é um sucesso estrondoso. Você chegou a algum até 15? Esse do Black Brasil eu tive 17 alunos. Caramba, brilhou, hein? Foi. Tem material, algum material disponível para achar alguma coisa? Ou é tudo muito particular? Você diz como programa de curso? Não, disponível algum material desse curso que você deu do Black Brasil. Tem. Porque eu acho que muita gente se beneficiaria lendo coisas desse tipo. Ah, com certeza, Lucas. Eu tenho um material que eu posso disponibilizar. Eu tenho um site, mas que está desatualizado, então eu precisaria atualizar, mas eu posso passar para vocês. Aí eu não sei como fazer isso, uma descrição do que Você foi tem que esse colocar no curso. TikTok, Marília. Hoje em dia o jovem quer tudo no TikTok. TikTok? O que é o TikTok? Não leva o Lucas a sério, não. É uma rede social de jovens. Tá. A gente nem é permitido entrar no TikTok, eu e o Guilherme. Fomos barrados. É mesmo, estão muito velhos. Mas a gente aceita sim, mas se você puder mandar, acho que bastante ouvinte pode entrar em contato aí, que a gente pode encaminhar. Né? Sim. Acho que isso foi muito certamente. Sim, e é um tema que tá muito assim, necessário que as pessoas estudem, né, compreendam. Sim, exatamente. Se você tá ouvindo aí, escreva aí pra gente, elasticomental@gmail.com, que a gente encaminha aí pra você, a gente vai pegar com a professora depois. Vou até anotar aqui pra não esquecer já. Eu sou analógico, tô anotando no papelzinho aqui. Ah, não, Guilherme. Por isso que não aceitam a gente no TikTok, cara. Claro. Aqui, ó. É verdade, eu tô mostrando aí na câmera meu caderninho aqui. Eu também sou assim. O ouvinte Marília, não viu, não entendeu nada agora. A gente tem que ter cuidado aqui, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso passar aqui horas falando sobre sua trajetória e tal, mas acho que a gente precisa também conversar de literatura, né, Guilherme? Como é que a gente conduz esse texto pra gente conseguir explorar aqui os maravilhosos insights que a Marília pode trazer pra gente? Eu acho que ela pode contar um pouco pra gente essa ideia que é muito original, que ela desenvolveu, né, que ela tem trabalhado, que é a ideia do escrita de ouvido, né, que ela acho que ao explicar isso, ela pode explicar pra gente a partir de vários autores. Ela trabalha com autores bem clássicos, que boa parte dos nossos ouvintes já deve conhecer, claro. Então acho que eu podia explicar um pouco pra gente como é que é isso, Marília. O Brasil tem um lado que você considera específico, assim, uma característica própria da literatura brasileira, que é escrever de ouvido? Como que é isso? Exatamente isso. Exatamente, Guilherme. Essa foi um insight que eu tive justamente por causa de trabalhar fora do Brasil, né? Tem uma coisa, quando você entra numa cultura que não é a sua, que a primeira ingresso é pela língua. E eu percebi que o ouvido era muito importante para eu entender o inglês, né? Então o ouvido passou a ter uma importância muito grande a partir desse deslocamento linguístico. E quer dizer, porque a gente não pensa, a gente pensa na fala, né, e na visão, não pensa no ouvido, na escuta, o tão importante que é. Então eu comecei a ter esse insight da importância da escuta. E daí dando aula, quer dizer, nesse curso que eu estava falando para vocês, que só teve 3 alunos, né?
Foi esse curso que eu, relendo A Hora da Estrela, da Clarice, eu encontrei a frase em que o narrador diz: eu escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. E aí eu parei nisso e falei, mas o que é isso? O que quer dizer escrever de ouvido, né? E aí o livro que eu vou estar lançando no Brasil em português esse ano, que é o livro sobre a Clarice Lispector e o escrever de ouvido e os romances da escuta, ele a ideia de repensar o fato assim, de que não só na cultura brasileira, mas em culturas em que a oralidade e a musicalidade são predominantes em relação ao letramento, culturas que têm uma forte presença da cultura africana, indígena, quilombola e da musicalidade que a gente tem, porque também tem isso, quando a gente sai do Brasil, a música brasileira passa a ter uma presença tão importante assim no nosso cotidiano pela saudade, e percebe-se assim, por que a música brasileira tem tanta repercussão mundial? Tem uma coisa auditiva no Brasil muito forte, né? E os escritores brasileiros, e aí eu fui atrás disso. Então, assim, o Oswald de Andrade fala nessa importância da escuta. O Machado de Assis trabalha com isso também, até na própria mecanismo do romance, que fica convidando os leitores, como se estivesse falando. Ó, eu estou escrevendo isso daqui, mas falando com os leitores é um modo de atrair essa população que é mais orientada pela fala, né? Guimarães Rosa é um universo inteiro de escuta, com aquela linguagem do sertão e misturada com um monte de línguas. Paulo Leminski, com Catatal, por exemplo, é outro escritor muito orientado pelo ouvido. Mas até coisas mais recentes, a Verônica Stig. Então, assim, na verdade, você pensar, escrever de ouvido é isso, sabe? É escrever baseado naquilo que você recebe auditivamente. Então, é uma espécie de escuta atenta, de escuta ativa do universo sonoro exterior, que você tenta traduzir por escrito, né? Então, e aí os exemplos são muito variados. Mas o que foi interessante, sabe, Guilherme e Lucas, foi perceber que havia nesses escritores uma teorização interna nas suas obras sobre a importância da escuta. Então, o que eu faço? Eu vou lá nos textos e busco assim, imagens que tenham a ver com ouvir, escutar, reprodução de ruídos na escrita, né? Formas de diálogo ou de conversa com os leitores, referências musicais, né? Então você vai meio que catando um pouco essa imagética do ouvir, da escuta. E é curioso que você encontrou isso em clássicos, né, da literatura, né? Veio de um clássico a ideia, claro, mas você também consegue mapear isso em outros... aquilo que você fala do Oswald, eu acho incrível, né? Como é que é? Escrevo sobre o que ouve. Você pode explicar um pouco pra gente essa que eu achei excelente. Exato. Ele tem essa frase maravilhosa, né? Que ele diz assim, a gente escreve o que ouve, não o que ouve. Então a frase, para você entender o que ela está dizendo, você precisa ler. Mas o que ele está dizendo, porque a gente escreve o que ouve, a gente escreve aquilo que a gente escuta. A gente não escreve aquilo que ouve com H, ou seja, aquilo que aconteceu. Né? Então ele usa dois verbos diferentes, né? Duas ações diferentes para descrever duas coisas distintas, mas que têm o mesmo som. Então é um trocadilho muito esperto da parte dele, porque a única coisa que muda é o H, né? Então é um pouco essa ideia assim, nós escritores de ficção, de poesia, de literatura, etc., a gente escreve aquilo que a gente escuta, não aquilo que aconteceu de fato, que seria trabalho, por exemplo, para os historiadores ou jornalistas, né? Aí você vê, por exemplo, uma escritora que eu acho que é das maiores escritoras atuais no Brasil, que é também jornalista, que é a Eliane Brum, né? A Eliane Brum, ela se apresenta como uma escutadora, uma escritora escutadora, porque é um pouco essa coisa de... Porque quando você se coloca na posição da escuta, você está ouvindo os outros, né? Você é um canal receptivo, assim, né?
Então tem esse cuidado assim de você de escutar os outros. No caso da Clarice, essa coisa da escuta vai tão longe que na Paixão Segundo GH, né, que é o livro em que a personagem se encontra com a Barata, né, no quarto da empregada, né, tem toda uma discussão também racial importantíssima nesse livro, que é a empregada negra, né, que vai embora, e então essa personagem encontra com a Barata e no quarto da empregada ela meio que sofre uma transformação e ela diz, só o meu sentido auricular sentia. Né? Então ela passa a captar a vibração silenciosa do quarto como se ela tivesse antenas de inseto. Né? Uhum. Então ela é como se você ouvisse como se você fosse um animal, porque também tem essa coisa meio sair do humano para uma outra esfera, assim. Quem é muito especialista, aí eu volto para a questão indígena agora, quem são especialistas de escuta, né, são, por exemplo, as culturas das florestas, dos povos das florestas, no caso da floresta amazônica. Por exemplo, o livro do Davi Kopenawa Yanomami, que é A Queda do Céu, né, ele fala de escuta o tempo inteiro. Né? E porque é todo baseado numa memória auditiva, numa memória do diálogo da fala, né? E eu acho que os escritores no Brasil são captadores, sabe, dessa sonoridade nossa, assim, dessa riqueza nossa brasileira, né? Que é tão esmagada e maltratada. E que a gente tem que proteger muito, porque, olha, eu acho que isso é um recado para os ouvintes do Elástico Mental, assim. Quem sai do Brasil fala, ai, socorro, que o Brasil não vire isso aqui fora, porque o Brasil é uma coisa tão boa, né? Mas o Brasil não pode ser pensado fora da sua natureza, do seu ambiente, das suas florestas, do seu cerrado, das suas matas, das suas... Quer dizer, eu acho, sabe, que eu aprendi fora que não dá para falar de literatura sem falar de vivência, né, de lugar. E a gente tem um lugar que ainda é maravilhoso, apesar das destruições, né, e eu acho que é isso que a gente aprende a falar aqui fora. Caramba, o final aí me deixou um pouco triste, Guilherme, mas eu tava animado nesse momento da conversa. Deixar o Lucas triste é difícil, viu? Você conseguiu. Eu percebi. Pô, não faça isso, Lucas. Mas eu vou ficar feliz muito rápido, Guilherme, porque vendo a Marília falar, eu vejo ela conectando tudo que passou da vida dela, né? Ela fala rapidamente aqui que fez latim e ali na frente ela comenta que naquela época li sobre isso e tal. E aí, nessa última fala dela, ela conectou um monte de coisa, né? O estudo sobre os indígenas, com Clarice, enfim, com todo o estudo dela. Castro. E eu tô animado aqui, Guilherme, porque talvez ela use essa conversa aqui algum dia pra falar alguma coisa da vida dela, né? Ela pode ter, de repente, uma descoberta, né? E tem que citar que foi aqui nesse podcast. Seria o maior momento da história desse programa, Lu. Eu nunca acreditei quando os professores falam assim, não, vamos aprender junto, né? Cara, que falácia, né? Mas a Marília tá provando aí que pode sim aprender junto, porque ela mostrou aí, fez várias conexões muito belas. Inclusive, Marília, você falou algo que estava aqui na nossa pauta como uma pergunta, né? Porque lá no começo você falou o seguinte, não, naquele tempo, quando eu me apaixonei pelo livro, eu não tinha internet para concorrer com isso, né? Eu não tinha, assim, muitas distrações, era rádio, TV, livro, etc. E eu e o Guilherme conversamos esses dias recentemente, né? Se preparando para esse podcast. Até mais do que eu queria. Para onde é que vai a literatura, né? Assim, porque hoje tem tanto atrativo para a pessoa não ler, né? Ou se ler um resumo, tem muitos textos curtos, textos pequenos, rede social, o pessoal escrevendo o dia todo, mas escrevendo sem aprofundar de verdade, né? Assim, com algumas exceções. E a gente perguntou, Guilherme, a gente conversando, Guilherme, e a literatura atual, né? Vai sair clássico daqui? Vai sair gente que sei lá, a próxima Marília daqui a alguns anos que estiver dando aula de cultura brasileira vai ter novos ou vai ficar sempre a gente usando os mesmos, né, do passado? Explica
pra gente esse panorama, Marília, assim, de uma maneira que a gente, que é leigo, consiga entender bem. Legal. Não, vocês são uns leigos muito, muito espertos, assim, muito, né, as perguntas e, nossa, as leituras, e super obrigada pelo cuidado na preparação e tudo mais. Mas é uma pergunta dificílima essa, né? Agora, porque assim, eu acho que o que está acontecendo, eu sou muito otimista, eu acho que, na verdade, o que a gente vive hoje é uma expansão. Então não dá mais para pensar assim, por exemplo, até dá para pensar, mas o modo de pensar isso ficou muito mais complexo. De uma história da literatura, por exemplo, do ano 2015 a 2020, né, no Brasil. Quem são os grandes nomes? A gente vai ter ali vários. Tem muito poeta brasileiro, né, de excelente qualidade, tem muito ficcionista brasileiro de excelentes qualidades. Tem jornalistas escrevendo de excelente qualidade. Então, assim, nomes não faltam. Eu acho que tem muitos, né? Tem muitos. E tem também o que está surgindo com muita força, quer dizer, eu acho que a literatura indígena, né, é um crescimento enorme. Então a Julie Dorrico é uma moça que tem Macuxi, que tem produzido vários livros com antologias de uma série de escritores indígenas, né, excelentes. A literatura de expressão afro-brasileira é outra que tem crescido com, assim, que tem Conceição Evaristo, assim, uma mestra, né, mas que tem poetas jovens como a Jari de Arraes, por exemplo, que eu adoro, acho excelente. Tem um livro dela chamado Um Buraco com o Meu Nome, que é um livro de poemas, muito bonito. Eu recentemente conheci, porque eu orientei aqui em Princeton uma aluna haitiana, estudando o Brasil, e ela descobriu uma moça chamada Andrea Bach, que é da Slam Poetry, que é do Rio de Janeiro. Então você tem, por exemplo, o movimento da poesia do Slam, né? Dessa poesia falada na rua, e que ao mesmo tempo ela é ativista, né? Eu acho que essa arte, até o artista indígena, que é o Jaider Esbel, usa um termo que outros usam também, chamado artivismo, né? Eu acho que esses outros modos, acho que podcasts, né? Quem sabe o Elástico Mental não vai ser parte de uma futura antologia dos podcasts culturais, literários. Estamos dependendo, né, de você, aí, Marília. Então, já votei, já estou votando. Já. Caramba. Inclusive, Marília, vocês já estão utilizando dessa ferramenta de áudio para, inclusive, produzir conhecimento, levar às pessoas algumas coisas. Fala um pouco disso que vocês fizeram com os textos da Clarice Lispector. Muito bom, muito ótimo, Guilherme. Então, nós temos um podcast que está disponível no Spotify, que se chama, em outras plataformas também, como Anchor e tal, que se chama Clarice. Isso é interessante, porque o título em inglês é o seguinte: Clarice Lispector está completando 100 anos em 2020, né, de nascimento. E ela... Então, eu aqui criei um podcast junto com o Brasil Lab, que é esse centro de estudos de Brasil aqui na Universidade de Princeton. Nós criamos esse podcast que se chama Clarice 100 Years. Só que esse years não é de anos, né? Porque seria 100 years, é 100 years de ouvido, de orelha, né? Então é 100, que é o número 100, e aí vem E-A-R-S, né? 100 years. Alguém já perguntou assim, vocês esqueceram o Y? Alguma vez já perguntaram isso? Não, ainda não. Agora, o que é engraçado é que se você traduz para o português, fica Clarice sem orelhas. Que é o contrário, é Clarice com muita orelha, né? Muita orelha. E aí, e tem um trocadilho com S aí também. Sem orelha, fica sem orelha. E aí ali eu tô convidando pessoas, inclusive vocês estão convidados, podem enviar pequenos áudios de 3 a 4 minutos no máximo, lendo alguma coisa da Clarice, alguma coisa que vocês gostam, alguma coisa que vocês descobriram, e aí mandam para mim, né? E a gente inclui nesse podcast, que é para ser realmente uma homenagem. Então tem gente lendo em francês, em japonês, em hindi, em italiano, em espanhol, em inglês, né? Então a Clarice para ser ouvida, escutada.
Agora, você falou aí, a gente pulou para esse projeto, mas eu queria saber por que você foi para Princeton, né? Porque você estava em Stanford e é uma coisa, né? De um lado do país, e aí você fez uma jornada muito longa. Como é que foi isso? Foi uma decisão? Foi alguma proposta nova, uma nova ideia? Ah, ela foi disputada, certeza. Conseguiu 17 alunos de Brasil. Ah, e assim, quer dizer, você só topa trabalhar para a Ivy League agora também? Eu resolvi esnobar Stanford, sabe? Eu falei, vocês não são a Ivy League, não dá para mim, é muito peixe pequeno para mim, eu preciso de uma coisa maior. Né, mas coincidiu um pouco que realmente, quer dizer, é interessante porque eu fiquei na Califórnia, quer dizer, esses anos todos, houve um decréscimo muito grande dos estudos brasileiros e dos estudos das humanas nesse período em que eu estava lá, infelizmente, né? Então, nos últimos anos, houve uma queda que fez com que o número de alunos diminuísse muito para o estudo de línguas, né? Então, houve um retraimento também em termos de incentivo para o trabalho, né? Então, nesse momento que a coisa não estava indo muito bem lá, eu recebi o convite de vir para Princeton e dar aula aqui. Na época, eu estava substituindo o meu colega, que é o Pedro Meira Monteiro, que é atualmente o chair aqui do departamento de espanhol e português. Ele estava saindo de sabático, né? Então ele me convidou para substituí-lo e aí eu vim e acabei gostando muito da Costa Leste pela proximidade com Nova York, pela proximidade com o Brasil, porque aqui eu estou muito mais perto, quer dizer, na Califórnia eu ficava com umas horas de distância enorme. O meu companheiro vive no Brasil, então a gente precisa estar mais próximos, né? A viagem até a Califórnia era muito longe. E então foi uma circunstância assim, que coincidiu, né? Na época que eu saí de Stanford, coincidiu a saída também de outros professores, de outros departamentos também, todos da área de humanas, né? Então, eu até digo assim, quase que, digamos, eu cheguei com o Obama, eu saí com o Trump. Então, a hora que o Trump chegou, eu pulei para cá. e gostei muito dessa mudança, porque eu gostava muito da universidade, eu tive uma experiência maravilhosa, mas eu não tive uma boa experiência de vida para mim mesma com o Vale do Silício. Assim, com essa coisa muito isolada, eu até comparo assim, esse momento que a gente vive de pandemia hoje, parece-se muito com o que é a vida lá. Caramba. Sabe? Porque você não tinha, pelo menos dentro da universidade, um ambiente social nas ruas, compreende? Princeton é uma cidadezinha muito pequena, mas ela é muito mais vibrante para mim do que, por exemplo, Palo Alto. Então, em termos de vida pessoal, eu estou bem mais feliz aqui. E com uma diferença muito grande também, que aqui o português na Universidade de Princeton existe como língua de trabalho. Então, as aulas que eu dou são em português, todas as que eu dei aqui. Tem alunos, 17, 20 alunos em português, uma coisa que lá era muito difícil, quase impossível, né? Existe o Brasil Lab, que é esse centro muito interessante. Então foi uma mudança. Como toda mudança, a gente sempre sofre quando muda de um lugar para outro até se readaptar, né? Mas foi uma mudança que tá sendo muito, muito valorosa. Marília, para estudar em Stanford ou em Princeton, você tem que chegar lá brilhando, né? Então, assim, você não tem aluno médio, né? Você só tem alunos realmente muito bons. Mesmo assim, chega muita gente com ideia errada, assim, sem noção sobre o Brasil. Eles vêm, por exemplo, na Califórnia, como uma coisa da proximidade do México, né, e da própria influência, o fato da Califórnia ser mexicana antes de ser Sim. americana, né, hispana, você tem um conhecimento, por exemplo, quando eu cheguei lá era muito nítido assim, a Hispano-América tem uma existência e as pessoas conhecem, o Brasil não conhecem. Uhum. Então há comparativamente, o Brasil fica muito pequeno em relação à Latinoamérica, até porque o espanhol é a segunda língua nos Estados Unidos, o português é uma língua muito minoritária. Né? Então Sim. A gente sofre muito com isso, né? Agora, os alunos realmente, eles chegam, quer dizer,
Alguns vêm já com conhecimento latino-americano, né? Outros já vêm porque têm algum interesse e já estudaram. E aqueles que não têm interesse nenhum, eles vêm com muita curiosidade e muita abertura, né? Então, eu realmente tive excelentes alunos lá e aqui, sempre com muito interesse e muita paixão pelo Brasil também. Muitos que vão ao Brasil estudar, passam temporadas aí, né? Então... É uma experiência muito rica com os estudantes. Tem uma coisa também que são os estereótipos, né? Os estereótipos, que é uma coisa que a gente para de ter medo do estereótipo. Assim, vamos trabalhar os estereótipos, vamos discutir os estereótipos. Mas eu não tive, sabe, Lucas, muita experiência negativa, assim, de alunos chegando com estereótipos ou sem noção nenhuma, assim. Sim. Não, acho que não. Vinham com muita vontade de conhecer. Marília, sobre a cultura brasileira, que é uma coisa que a gente conversa muito, né? A gente tenta, de alguma maneira, mapear, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem esses clássicos incríveis, esses autores da literatura, e não só da literatura, de outros ramos do conhecimento, das ciências humanas de modo geral, ao mesmo tempo que a gente tem isso de cultura brasileira, a gente também tem uma cultura brasileira que não é aquela que é a que a gente gostaria que fosse, né? A gente está passando hoje por um momento em que falar de cultura brasileira do ponto de vista valorativo é fundamental para a gente lembrar de um país que poderia ser, ou que em parte é, mas ao mesmo tempo tem uma outra cultura brasileira que está sempre em choque com essa cultura que as pessoas das humanidades, as pessoas com um pouco mais de um sentimento democratizante, não sei, tem essa cultura violenta do Brasil, essa cultura da hierarquia, essa cultura da opressão, tão marcante na nossa sociedade. Como que você consegue pensar esses aspectos na hora de formular uma ideia sobre o Brasil, né? Pelo que a gente leu da sua obra, assim, você pensa em um Brasil, uma dimensão muito ampla, né? Historicamente constituída por inúmeras fontes, inúmeras clivagens, assim, mas o Brasil produto, que é o que nós temos hoje, assim, ele certamente nos horroriza, né? A nossa imagem, a gente sempre termina um pouco meio horrorizado em como um país com tanta potencialidade chegou onde estamos, ou não chegou onde estamos, mas nos trouxe até onde estamos, né? Como é que você trabalha essa dimensão, né? Porque você já falou que trabalha com Black Brasil, então certamente essa é uma coisa que vai cortando a sua trajetória. Sim, então, Guilherme, eu acho assim, nunca nesses anos todos que eu tô aqui, desde 2008, eu vi o que está acontecendo agora, que é assim, fala assim, eu venho do Brasil, eu sou brasileiro, eu dou aula de cultura brasileira, assim, nossa, o que é que está acontecendo no Brasil? Assim, uma visão muito negativa, muito, muito, muito negativa, assim, que eu nunca tinha vivenciado assim no cotidiano mesmo, né? As notícias que chegam são apavorantes para quem está vendo de fora. E eu dei um curso aqui chamado em Princeton, inclusive um dos convites foi esse, venha para cá, por favor, dê esse curso chamado Indigenous Brasil, né, para graduação. Foi um curso muito difícil, porque foi um curso muito difícil de montar, porque era um curso sobre o Brasil atual e as questões indígenas atuais, que coincidiu com o Brasil Lab fazendo eventos sobre a Amazônia e discutindo a questão do desflorestamento e etc., questão ambiental. Então, era muito difícil porque, assim, ao mesmo tempo que eu queria falar positivamente, nesse sentido de, né, tô transmitindo essa cultura, ficava muito difícil não discutir as notícias ruins, né? E as notícias ruins predominavam. Então, às vezes, eu quase pedia desculpa para os alunos, falei assim, desculpa que a gente está tendo que falar sobre isso, assim, porque ficava uma tristeza generalizada, né? E então, assim, eu acho que, assim, a gente tem que entender, né? Tem que levar em conta como entender esse momento, como chegamos aqui, não é? Entender também essa parte da população tão insatisfeita, né? Com conquistas que a gente preza, conquistas democráticas, né? Entender de onde vem esse sentimento, né? Eu acho que tem aquela psicanalista, a Maria Rita Kell, ela tem uns estudos sobre a noção de ressentimento, que me parece muito interessante, sabe, para pensar isso, quer dizer, é um sentimento, alguma coisa guardada ali mal resolvida, que aparece, né,
com raiva ou com desprezo pelas conquistas dessas outras partes da população e tal. Então eu acho que a gente está tendo que se defrontar mesmo com esse lado mais difícil, e que eu acho que o brasileiro e nós, né, como brasileiros, assim, sempre aquela coisa de pôr embaixo do tapete, né? A ideia da cordialidade marcou a gente tão... Porque nós, sinceramente, esse é um país de contradições. Então, assim, a nossa cordialidade, ela existe. As pessoas no Brasil são cordiais no sentido de que existe uma afetividade que se transmite. Quando você mora fora, você percebe ainda mais, quer dizer, pela frieza da distância, né? Então eu chego no Brasil, eu já fico numa alegria, assim, de entrar num táxi e conversar com o taxista e vai me contar a vida dele em 5 minutos, ou de sentar no banco do ônibus, entende? E a pessoa que está do lado vai partilhar comigo as suas dores, as suas questões e tal. Então essa afetividade do povo brasileiro, né? Ela existe, ela é real. Agora, a violência que esse mesmo povo brasileiro sofre, né? Ela chegou a níveis insuportáveis agora. Então é uma tarefa, eu acho que estamos todos no mesmo barco, assim, para tentar entender, né? Tentar pensar para mudar isso, né? Para revigorar a nossa brasa positiva, né? Não a brasa que queima as coisas, mas aquela que vem da coisa apaixonante que é o Brasil. E apesar de, né, tinha aquela música do Chico, né, apesar de você, amanhã será outro dia, tá atual, e apesar de vocês, quer dizer, eu acho que são núcleos, né, e esse núcleo político, é renovação para todos os lados, né. E eu também acredito o seguinte, eu acredito que essas jovens, né, vocês e os jovens que escutam vocês e as pessoas mais jovens, as que se formaram nesses últimos anos, então, são conquistas que não vão desaparecer, entende? Elas podem estar soterradas por um tempo, mas elas não desaparecem porque essa juventude está com uma força, uma garra, e eu acho que novas lideranças estão surgindo, estão por aí, né? Eu acho que a gente precisa ter paciência, respirar fundo, assim, ajudar demais o povo da Amazônia, o povo da floresta, o povo assim, para que não destrua a Amazônia, porque senão estaremos todos destruídos mundialmente, né? E cuidar do pedacinho de terra que a gente tem, que é um pedação de terra, e torcer pelo melhor, é isso que eu posso dizer, Guilherme. Espero que tenha dado esperança. Opa, exatamente. Queria acreditar. Isso aí, claro. Marília, você, a gente tá indo pra reta final, mas eu tenho que perguntar isso, né? Você falou da sua experiência lá na Bahia, um orçamento super reduzido para qualquer coisa, e lógico que é uma universidade privada nos Estados Unidos, mas outros, não é porque é privada lá que a gente precisa ser privado aqui também, né? Até porque a gente não tem as pessoas que banquem as universidades desse jeito. Mas você falou, né, do quanto é investido em educação, né? O quanto é investido em projetos que aparentemente vão além, sei lá, do empreendedorismo, né? De você aprender a fazer aquele serviço, né? Você de fazer. E aqui, hoje em dia, no Brasil, muitas vezes é visto como, quando fala de cultura, né? A Lei Rouanet é uma coisa criminalizada. Ave Maria, a pessoa usou Lei Rouanet, como é que pode um crime hediondo desse? Ou então... olha só, o pessoal trazendo um americano para dar uma palestra aqui usando dinheiro público, que coisa terrível. Como se a cultura não merecesse investimento, como se a educação que fosse além da educação de ensinar um serviço não fosse uma coisa que ampliasse e melhorasse uma sociedade, né? Como é que você vê como os americanos utilizam da educação, você que vive aí, né, com essa experiência de viver assim num mundo realmente abastado, que é com oportunidade de fazer muita pesquisa, e aí se você quiser falar do seu desenvolvimento pessoal também, né, enquanto profissional, né, o quanto você evoluiu tendo essas oportunidades que teve, e até falar, né, nem que seja só para lamentar aqui a falta de interesse do Brasil nesse momento de investir em coisas desse tipo, né, de pesquisa, de não só pesquisa científica, né, mas até principalmente pesquisas humanas, pesquisas sociológicas. Como é que você vê essa diferença desses mundos? Essa é uma diferença radical mesmo, porque existe essa ideia assim, de quem
essa ideia, assim, ao mesmo tempo que você está aqui numa sociedade, né, nos Estados Unidos, muito individualizada, individualista, né, e solitária nesse sentido, você tem uma formação que é a formação assim, o mérito de trabalhar pelo bem comum, né? Então, assim, se eu me formei numa universidade pública ou privada e hoje eu ganho dinheiro, eu sinto o dever e a vocação de colaborar para uma bolsa de estudos para estudos minoritários de língua do norte do Burgo da China, entende? Eu quero ajudar, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias ou desenvolvimento de departamentos ou bolsas de estudos para estrangeiros, ou, enfim, quer dizer, eu acho que essa visão mundial, né, essa visão ampla, que é devolver aquilo que a gente recebeu do ensino da universidade pública e da universidade privada, é uma cultura muito forte aqui. Né? O dinheiro também, eu acho que tem uma coisa que o Brasil também tem, e eu acho que isso às vezes vem também dos universos da coisa pública, que é assim, falar em dinheiro já é ruim, dinheiro não pode, dinheiro é uma coisa suja, né? E aqui não existe esse tabu do dinheiro, quer dizer, tem dinheiro, você vai dar o dinheiro pra gente, ótimo, claro que existem limites, né? Existem, por exemplo, agora esses movimentos, quer dizer, antirracistas todo mundo, ou antimercantilistas ao extremo, que recusam, por exemplo, receber dinheiro de determinada empresa, né? Mas a gente não está nem sequer nesse ponto, a gente está falando, né, pela tua pergunta, assim, de investimentos básicos na educação, na valorização do ensino, aquilo que todo político vai todo ano falar na televisão, a defesa dos professores, a defesa da educação, a defesa agora então da ciência está difícil, né? Mas o que acontece no Brasil é muito assim, é muito blá blá blá, né? Muita retórica, como a gente diz para boi dormir, né? E muito pouca ação efetiva, né? Então esse descaso de quem ganha dinheiro no Brasil em relação à educação, ela é muito perniciosa, ela é muito violenta, e eu acho que em grande parte, quer dizer, nós avançamos muito com os investimentos que foram feitos, né? Os investimentos, as cotas, né? Essa revisão da história do Brasil em função da desigualdade racial e social, né? E eu acho que a gente cresceu muito nisso. Agora, realmente, quer dizer, eu acho que tudo que a gente puder fazer, mesmo que seja pouco, sabe? Mesmo que seja, por exemplo, veja, eu não sei, é como esse evento que eu criei na Universidade da Bahia, quando eu estava lá em Vitória da Conquista. A gente não pode trazer o professor, porque a gente não tem dinheiro. Bom, vamos fazer, e hoje tem as vaquinhas aí, tem as coisas Sim. online, vamos fazer, cada um dá R$5, R$2 e a gente consegue fazer. Porque também eu acho que existe uma coisa assim, a gente vai ter que começar a trabalhar cada vez mais como sociedade civil, comunitária, unida, né? Porque pelos governos, e aí não digo só do Brasil, digo daqui de fora também, né? A gente está vendo um retraimento geral em relação a investimentos educacionais e culturais. Então a gente vai ter que sobreviver se autoajudando, porque... E uma das coisas que me faz ficar aqui ou continuar aqui ainda por um tempo é assim, tudo que tem, que eu consigo disponível às vezes de dinheiro, eu dou um jeito de fazer coisas com o Brasil, com brasileiros, né, dar um jeito de ajudar, nem que seja pela visibilidade, etc., porque de pouquinho em pouquinho a gente se mantém. Ah, certamente. Ô, Marília, eu sei que você está com publicações aí para chegar no mercado editorial. O seu livro saiu primeiro nos Estados Unidos, esse livro que você discute a questão da escrita de ouvido. Agora vai sair no Brasil? Qual é a editora que vai ser? Vai sair pela uma editora excelente que chama-se Relicário. É uma editora, a Maíra é a editora principal da Relicário, que tem uma distribuição muito boa, sobretudo no âmbito acadêmico, né? E o livro vai se chamar, em português, Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta.
está sendo traduzido agora para o português, então deve estar saindo no segundo semestre até o final do ano. Eu espero que saia ainda durante esse ano no centenário, se essa história da pandemia não nos atrapalhar muito, né? E eu acho que vai ser muito legal, porque o livro no início fala dessa questão do ouvido no sentido maior da literatura brasileira e depois foca nos romances da Clarice, né? Então isso vai ser uma alegria poder ser lida em português e conversar em português. E o outro livro que saiu, esse saiu aqui em inglês também, porque foi um evento que eu fiz em Stanford que se chama Transpoetic Exchange, que era um diálogo entre a obra poética do Haroldo de Campos e a do Otávio Paz, né? E as traduções. E aí é um livro que saiu com poemas, tem poemas do André Valias, do Antônio Cícero, de um poeta japonês, Keijiro Suga, de um poeta americano, o Jerome Rothenberg, tem ensaios. Então é um livro múltiplo nesse sentido, que junta poesia com ensaios literários e memórias das aulas do Haroldo de Campos aqui nos Estados Unidos. Eu espero também publicar em português, não demorar muito. Mas o principal vai ser o lançamento do livro sobre a Clarice, que eu quero muito voltar a discutir com vocês, então. Vai ser um prazer. Do lançamento. Ô Marília, mas você falou, o livro está sendo traduzido, não é você que vai traduzir o seu livro? Pois é, não. Ah, não. Como assim? Aí estrelou, hein, Lucas? É estranho, né? É muito estranho, né? Eu também acho estranho. Na verdade, eu escrevi esse livro, parte em português, parte em inglês. Foi um processo muito estranho dessa elaboração, porque eu achei que ficava mais fácil sair em inglês, depois ficava mais complicado, então tinha partes em português, partes em... Então, a produção disso para sair em inglês já foi um parto bem difícil. Uma vez que saiu em português, que saiu em inglês, quer dizer, eu passei para as tradutoras, a Jamile Pinheiro Dias e a Sheila, elas estão traduzindo porque são colegas de trabalho muito próximas, porque, sabe por quê? Porque eu não teria tempo de fazer isso e eu ficaria muito envolvida emocionalmente, então eu ia começar a reescrever o livro. Entendi. Entendeu? Então eu falei, por favor, faz isso para mim, aproveita as partes que já estão em português, né? Um dos capítulos foi já traduzido para o português, foi publicado numa revista. Então ficou mais fácil, porque senão eu sou neurótica com texto, então eu fico sempre revisando, mudando, nunca estou satisfeita, então eu precisava tirar de mim, assim. Tanto que elas já me mandaram uma parte, eu não consigo reler, porque se eu releio, eu vou querer mudar. Vai brigar com o tradutor ainda. Pois é, exato, então é um problema. Cara, essa aí eu vou ter mais distraído, viu, Lucas? Não tava pronto pra essa. Você não podia botar no Google Tradutor e rolar, ver o que é que saía? Não, Lucas, não funciona. Não, eles não chegam no nível. Eles não chegam no nível das tradutoras de jeito nenhum. Se for assim, eu escrevo em chinês, Lucas. Se puder fazer então. isso. Eu vou começar a escrever em chinês lá. Marília, Lucas, eu fiquei assim. Preocupado que a gente fosse entrar num assunto aqui do Guimarães Rosa, mas acabamos não entrando. Porque eu ia ter que revelar, mas vou acabar revelando mesmo assim, que no ensino médio eu interpretei o Ladislau do Tutameia. Você tem fotos disso, Guilherme? Cara, espero que não tenha fotos. Mãe do Guilherme, se você estiver assistindo, ouvindo, né, esse episódio, por favor, me envie essa foto. lajecomentar@gmail.com. Foram 2 peças do ensino médio. Em uma eu interpretei o Ladislau, protagonista, né? Assim, com muita responsabilidade. E outro, o André Breton. Então a minha carreira. Parei no auge, né? Parei no auge, nunca mais. Uau! Mas que ensino médio bom esse, hein? Você vê que legal? Foi super divertido mesmo, assim, né? Poxa, e era amador mesmo, né? Juntava a galera ali pra fazer. E eu falei, não vou contar isso não, porque aqui, Marília, eu contei outros segredos da infância aqui, e agora eu sou motivo de piada por aí. Mas essa aqui eu vou... não, já estamos aqui. Que maravilha. Mas, e você, por acaso, lembra alguma fala do Ladislau? Não tem como lembrar agora. Não tem ele como. lembra, ele tá com vergonha. Fala aí, Guilherme, interpreta aí. Eu não lembro mesmo. Não foi uma coisa muito desenvolvida, né? Foi uma sala pequena, sabe? Então eu não... Faz 20 anos isso já, meu Deus. Já faz 20 anos que eu saí do ensino médio, quase. Mas, Marília, obrigado por aceitar o nosso convite. Assim, foi um prazer falar contigo, mas mais do que isso, assim, foi uma honra. Eu acho que a gente
tenho um passo assim hoje aqui de aprender muito, mas aprender com alguém que pensa muito, né? Não é uma... Claro que tem todo respeito por todos os pesquisadores, ainda mais nesse contexto que a gente vive, mas quando você consegue ainda ser um pesquisador com esse nível de originalidade, a gente fica realmente muito preocupado em cometer assim, alguma gafe, né? Falar alguma besteira. Eu confesso aí, Lucas é testemunha, eu tava intimidado com essa conversa hoje. Mas além de tudo, muito gentil também. Então, pô, de coração, brigadão por ter aceitado esse convite. Aprendemos muito, estamos com vontade de recebê-la aqui de volta. Certamente vamos manter esse contato. A gente já fez o compromisso aqui de mandar pro pessoal que tiver interesse na bibliografia. E quando ela for escrever sobre esse podcast, Guilherme, a gente vai colaborar também. Ela tem mais o que fazer, Lucas. Eu acho que ela tem umas 723 temáticas antes dessa. Confia, cara. Ela conecta tudo, confia. Conecta tudo, é bom. Mas de verdade, obrigado. Nossa, assim, se você quiser dar um recado para quem quiser conhecer mais sua obra, onde que pode te encontrar aí nas redes sociais? Tem que falar qual é o feed do podcast, né, também. Ah, é verdade. Como é que procura lá? É verdade. Se vocês colocarem Clarice 100 Years, sem o Y, tá, no Google vai aparecer. Mas eu posso mandar para vocês depois o linkzinho. Porque a gente também está num processo de realocar num site e tal. Então, mas no Spotify acha fácil. É que o Spotify tem que ter conta. Não, né? é tranquilo. Para podcast eu acho que é tranquilo. Né? Eu acho que é tranquilo. Não precisa ter conta, não. Então, se colocar Clarice 100 Years, né? Lembrando que Years é de orelhas, vocês acham. Mas eu mando para vocês também. Mas olha, eu acho que em termos de recado, eu dei todos os recados, né? Eu tenho um site que está desatualizado, mas que eu preciso atualizar, que se chama librandrocha.com. Então lá tem alguns textos, tem o livro, o PDF do Maranhão Manhattan, que eu falei aqui, né? Tem esse site da Clarice. E eu também faço parte, eu sou colaboradora de um núcleo de pesquisa chamado Diversitas, na USP, né? E tenho, então sempre estou dando cursos lá junto com eles. E eu acho que é isso, eu acho que o principal agora é a saída do livro, então eu vou Tem data o livro? A reler. Olha, depende da minha entrega para a editora. Se eu demorar muito, né? Mas eu vou tomar coragem agora em julho e vou pegar o livro para terminar essa revisão final, mandar para ela. E eu espero que, com certeza, até dezembro tem que estar saindo, né? E então vou mandando para vocês notícias. E foi um enorme prazer, porque a gente escreve as coisas e a gente nunca sabe onde é que elas vão parar, se elas repercutem, se elas ficam muito isoladas, né? Ainda mais em ensaio literário, acadêmico e tal. Então foi uma alegria ver essa receptividade, as perguntas foram maravilhosas, assim. Me senti muito prestigiada por vocês. Foi uma grande honra, né? Eu ouvi outros podcasts de vocês e gostei muito. Né? Vamos gravar essa parte aí. Então, pode gravar, eu darei depoimento. Vou recomendar muito, vou mandar uma lista de nome para vocês. Entrevista esse aqui. Então, excelente. Pode deixar. Muito bom, muito legal, gente. Olha, muito prazer enorme e continuamos em contato. Lucas, você tem agora o direito de fechar esse podcast, por favor, com responsabilidade. Caramba, deixa eu pensar o que eu vou falar. Eu me segurei aqui o episódio inteiro, porque a Marília ela viu que a gente tem outros podcasts, né? Inclusive um sobre esportes, né? E aí eu queria saber muito como é que ela troca Stanford, que tem tanto jogador bom, por Princeton, que ninguém joga lá em Princeton. Mas Stanford não tem o House, cara. Ah, é verdade. Talvez ela tenha sido ludibriada, né? Que chegou lá pensando que ia ter o Dr. House. Mas você chegou a ter algum contato, assim, com jokers, né? Jogadores? Algum deles fez um curso seu? Não. Eu tive. Quem olha, diria, né? Em Stanford eu tive. Sabe o que acontece? Eu sou uma ignorante esportiva absoluta. Vocês me desculpem, eu sei que isso é uma ofensa para vocês, assim, medonho. Que nada. Mas eu sou uma ignorante. Eu tive um aluno agora aqui em Princeton que era um jogador de futebol americano. E eu tive também um aluno jogador de futebol americano lá em Stanford. Mas até aí chegou o meu limite. Eu acho que eu só assisti um jogo de futebol americano em Stanford, que eu adorei, aliás, adorei ver aquilo. Achei um esporte totalmente primitivo, medieval, uma coisa
estranhíssimo. Bando de homens se batendo. Né? Mas o meu limite chega aí, assim. Chega aí. Mas eu prometo que eu vou me informar. Agora, aqui, Princeton tem uma coisa incrível, né? Vocês sabem que o Albert Einstein... Campeonato de xadrez. Campeonato de xadrez. O Albert Einstein foi professor, não em Princeton, mas no Instituto de Estudos Avançados, aqui, né? Ele passou os últimos 20 anos aqui. E eu moro numa casa que eu alugo a parte de cima. Na parte de baixo, mora um professor que se chama Steven Adler, que tem o título assim de Professor Albert Einstein de Física Quântica. Caramba! Meu Deus! Ele mora aqui embaixo, é o meu vizinho, assim, a gente põe o lixo na rua juntos. Eu nunca ousei perguntar nada pra ele sobre física quântica, mas... Talvez ele seja a melhor chance que a gente tenha de voltar no tempo e arrumar esses últimos anos do Brasil, hein? Talvez. Boa ideia, Guilherme. É isso então, Saravá. Muito obrigado. Muito obrigado, Marília. Obrigado. Foi demais, realmente. Desculpa o Guilherme não tem jeito. Eu entendo. Mas foi um grande prazer, uma grande honra pra gente aqui do Elástico Mental, a sua presença, e provavelmente vamos cobrar com juros a sua participação aqui da próxima vez quando sair o livro. Porque, cara, é uma oportunidade única, né, Guilherme? A gente não pode desperdiçar. Não pode. Obrigado demais, Marília. @Elástico Mental no Twitter, @Elástico Mental no Instagram. Nosso Instagram é muito fechado, então você não segue a gente lá não. A gente só tá falando o nome aqui pra você ouvir falar. E o e-mail, elasticomental@gmail.com. Escreva pra gente, curta, TikTok compartilha. ainda não temos. TikTok estão proibidos de entrar. Por motivo idoso. Estamos no YouTube também, nas organizações Café Belgrado, o áudio vai lá. Siga, compartilha, espalhe por aí que você ouviu esse podcast, ajuda a gente a continuar crescendo. Um abraço, até a próxima. Elástico Mental. Elástico Mental.